Olá pessoal, eu sou Francisca Fernandes, sou aluna da UFPB Virtual e a tarefa dessa semana é de micro-organismo e é para falar sobre explicar os fatores que apresentam uma bactéria ser capaz de causar determinada patogênese. Então é o seguinte, para entender isso, nós vamos ter primeiro que saber o que é patogenicidade. Patogenicidade é a propriedade de um micro-organismo de provocar alterações fisiológicas no hospedeiro, ou seja, capacidade de produzir doença. Ou seja, patogenicidade você vai ter a capacidade, ele vai lhe dar a capacidade de produzir uma doença em um determinado organismo, em um ser humano ou em um animal. E virulência é grau de patogenicidade determinada pelos fatores de virulência expressos pelas células. Os mecanismos bacterianos de patogenicidade é tipo uma rota de transição. Tem a porta de entrada, a aderência de invasão, o dano da doença e a porta de saída. Ou seja, o que é isso? Vai ser o seguinte, um determinado hospedeiro, ou seja, um ser humano ou um animal, vai adquirir por forma de alimento mal cozido, de alguma coisa que cause essa doença, esse micro-organismo vai interagir com o hospedeiro. Esse hospedeiro ele vai causar um dano ou uma doença e depois vai ter o tratamento que vai ser a porta de saída para essa bactéria sair desse hospedeiro. A porta de entrada são as membranas mucosas, um exemplo de uma doença, tipo o tratado respiratório gastrointestinal. Pode ocasionar na pele, na via parenteral, alguma coisa assim. A porta de entrada no tratado respiratório é inalada para dentro da capacidade nasal ou boca, gotículas de umidade ou partículas de pó. Exemplo, uma bactéria que pode causar tipo a pneumonia, a doença da pneumonia, que é a Streptococcus pneumoniae. Outro exemplo pode ser a Salmonella Typhi, febre tifoide. Essas são as doenças que podem causar uma patogênese no ser humano ou no animal. E tem várias formas de adquirir essa doença. Pode ser uma doença sexualmente transmitível, que pode causar gonorreia ou sífilis. Pode ser uma doença causada no intestino. Pode ser causada por uma doença, como se diz, Clostridium tetani, que é a doença causada pelo tétano, que é adquirida através de uma furada com um prego, alguma coisa enferrujada. Tudo isso são portas de entrada para adquirir essas bactérias. O resultado da relação da bactéria hospedeira depende da patogenicidade do micro-organismo, que foi o que eu falei, que são os fatores de virulência que causam essa doença, e a resistência do hospedeiro, que é o mecanismo de defesa, ou seja, o fator de entrada, que é o causador da bactéria para entrar no indivíduo, que é nós seres humanos ou animal, e tem a resistência do hospedeiro, que a gente pode estar resistente a essa doença, o mecanismo de defesa. Os fatores de virulência são estrutura, produto ou estratégias que contribuem para o aumento da capacidade da bactéria de causar a doença. Ou seja, às vezes o nosso corpo está fraco e causa essa doença. A aderência é geralmente específica, dependendo do conhecimento da bactéria hospedeiro. Adesinas localizadas em estrutura de espécie da célula interagem com os receptores das células do hospedeiro.
Aderências são as cápsulas, as fibras, os flagelos. Já os fatores relacionados à adesão são comunidades estruturais de células microbianas envolvidas por esporoscarídeos e aderidas à superfície. Com os patogênios bacterianos escapam das defesas do hospedeiro. Os fatores que eles escapam dessa defesa do hospedeiro são os seguintes: antifagocitos bloqueiam a fagocitose, ou seja, a cápsula. A cápsula é que bloqueia esses fatores para causar a doença. Como os patogênios bacterianos causam danos às células hospedeiras? Dano direto, que é a própria aderência e invasão da bactéria, danos e lise das células hospedeiras. A utilização de nutrientes do hospedeiro renova o ferro das proteínas transportadoras do hospedeiro. A produção de enzimas, coagulase. Coagulase é o fibrinogênio do sangue, forma coágulo, protege a bactéria, a fagocitose e isola de outras defesas do hospedeiro. A produção de enzimas é a colagenase, hidrilase do colágeno que forma os tecidos conectivos de músculos e outros tecidos de órgãos, são células hospedeiros fracamente aderidas, designação das bactérias. Como os patogênios bacterianos causam danos às células hospedeiras? Elas causam danos, exotoxinas produzidas e liberadas no meio da citocina, neurotocina e enterotocina. Tudo isso são propriedades que causam alguma patogênese no ser humano ou nos animais. É isso, pessoal. Espero que tenha dado certo. Desculpa aí alguma coisa, porque foi muito corrido, mas eu me esforcei para fazer esse vídeo e espero que possa ter ajudado a vocês de alguma forma.